Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Esse Mundo Tem História no YouTube. Eu sou Alexandre Aranha, colecionador de camisas de futebol, jornalista e leitor. E como dezembrão chegou, Natal tá aí, o Santa Claus tá doidinho pra descer a chaminé da sua casa, eu resolvi falar nesse vídeo aqui algumas indicações de livros sobre futebol que eu já li e que eu indico pra você, caso você tenha tirado uma pessoa aí no seu amigo secreto que gosta de futebol, que gosta de histórias, que gosta de biografias, ou caso você seja uma pessoa interessada em conhecer um pouco mais do futebol, das histórias, por meio dos livros. Então vamos começar essa bagaça falando de alguns livros aqui da minha estante. Tem alguns livros que foram lidos no Kindle, então eu vou só colocar a capa do livro aqui, e outros eu escutei na Audible, que é a plataforma de audiobooks da Amazon. Também vou colocar no mesmo esquema, vou colocar a capa do livro aqui, mas só para vocês saberem aí que não são só livros físicos que eu tenho aqui. Eu tô até num esquema diferente aqui, que eu precisei pegar minha mesa para me dar esse apoio aqui. E eu separei esses livros aqui em algumas categorias, tipo biografias, livros que falam da história de alguma coisa específica, tipo um campeonato ou tipo um estádio. Aqui também tem livros sobre times, momentos históricos de times, e tem também categoria de livros que falam sobre camisas de futebol. Então, sem mais delongas, vamos começar logo, porque acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso do que o padrão aqui do Esse Mundo Tem História. Começando pelas biografias, eu não consigo começar com outro livro que não seja Estrela Solitária, biografia do Garrincha. Estrela Solitária é um brasileiro chamado Garrincha, é o nome oficial do livro, escrito pelo Rui Castro. É um livro assim brilhante, eu gosto muito. Eu acho que é o meu livro favorito. Tá, vai, o meu top 3 livros favoritos da minha vida. Tem um autógrafo aqui do Rui Castro, que é o autor. Sou grande fã do Rui Castro. Dele eu já li também a biografia do Nelson Rodrigues e tem um outro livro dele aqui que eu vou falar mais pra frente. E o que eu gosto muito desse livro aqui é que o Rui Castro escreve sobre a vida do Garrincha sem querer transformar o Garrincha num herói nem no vilão. Ele deixa muito explícito que o Garrincha tinha seus grandes defeitos, tinha suas grandes qualidades. Aí o leitor fica à vontade, entre aspas, para decidir se o cara foi um herói, um vilão, ou se ele precisa estar em alguma categoria. E outra coisa, por mais que o Garrincha seja muito identificado com o Botafogo, esse livro aqui não é uma exaltação ao Botafogo. Então, ele fala do Garrincha. Claro que tem grande parte aqui que fala de Botafogo, né? Passagens pelo Botafogo, mas ele não menospreza nenhum outro rival. É um livro muito, muito, muito bacana. Gosto bastante desse livro aqui e vale a pena. Agora, continuando, e aqui eu vou ser clubista, porque eu estou falando da biografia do Mestre de Cá. Se chama Mestre de Cá. O livro é do André Pécora e do Stefan Campineiro. É um livro que vem também com um DVD, que tem alguns depoimentos em vídeo de jogadores que jogaram na mesma época que ele. E eu sinceramente acho que o de cá não tem o devido valor para o futebol, principalmente o futebol paulista, né? Que ele jogou na Ponte, na Portuguesa, eu acho que no Santos, uma época, e ele não recebe o reconhecimento que ele merece, porque esse cara aqui foi um grande camisa 10 da Ponte. Infelizmente ou não, ele jogou na mesma época que muitos camisas 10 muito bons, assim. Então, ele não recebia tantas oportunidades, tipo seleção brasileira e tudo mais. Mas tem depoimentos muito valiosos aqui nesse livro de grandes craques, tipo Zico. Ele chegou a estar no Santos junto com Pelé. Então é um cara muito, muito importante para o futebol do interior de São Paulo. E claro, para a gente campineiro e ponte pretano principalmente. Esse livro também tem um autógrafo do Stefan Campineiro. A Júlia que me deu esse livro em alguma data nossa comemorativa e comprou direto com ele. Ele fez uma dedicatória aqui ao Alexandre, o jornalista que vibra e sofre por nossa macaca querida. Apresenta um novo olhar sobre a carreira do grande mestre de cá. Um abraço, Stefan Campineiro. Outra biografia é a do Rivelino, que essa eu escutei. Inclusive, essa é uma boa dica também para você que não consegue tempo para ler livro físico ou não consegue se concentrar. Os audiobooks são muito bons. Por mais que você não esteja lendo, você está, claro,
estimulando outro sentido. Então, para mim, é consumir um livro de qualquer jeito, né? É o ler de outra forma. E esse livro é muito bacana, tá na Audible também, e ele é escrito pelo Maurício Noriega e narrado pelo Maurício Noriega. Você com certeza conhece, foi um comentarista dos canais Sport TV durante muito tempo, acho que hoje ele tá na Record, se eu não tô enganado. E é um livro bastante interessante porque ele não é tão profundo, mas não é superficial. Você consegue ter um panorama meio geral assim de como foi a carreira do Riva, e também um cara muito relevante para o nosso esporte, muito relevante para o Corinthians, para o Fluminense. É bastante legal conhecer a história de grandes craques assim. E, por exemplo, eu não tenho nenhuma ligação com o Corinthians, muito menos com o Fluminense. E é legal também ter um olhar desses times, né, sobre os grandes craques. É uma experiência legal. E o livro narrado é muito curtinho, então é dinâmico, sabe? É bem rapidinho. Outro livro que eu ouvi, e esse tem uma abordagem um pouco diferente, que é o Liderança, escrito pelo Alex Ferguson, grande técnico do Manchester United. Também ouvi, e ele não é exatamente o meu tipo de livro, porque ele tem uma pegada meio coach, assim, de como ser um grande líder. Vale a pena para você entender como é a mente de um cara tão vencedor. Mas, assim, para mim não é o livro que eu falo, caramba, nossa, adorei ter lido. Mas eu vou deixar aqui na indicação porque tem esse perfil diferente de leitor. Às vezes esse tipo de abordagem é um chamariz para você, então fica a indicação também. Se eu não tô enganado, também tem na Audible. Eu acho que eu ouvi lá também. Partindo agora para outra categoria de livros, dessa vez que contam histórias de alguma coisa, de um campeonato, de alguns times ou de sei lá o que, de estádios. Eu começo com essa indicação que é A Liga. Como a Premier League se tornou o negócio mais rico e revolucionário do esporte mundial. Os autores aqui, eles trazem a história de como a Premier League foi formada, como os grandes times ingleses se reuniram para fortalecer a liga deles e, anos depois, ela se tornar o que ela é hoje. É um livro um pouquinho maçante, e também acho que eu não li ele numa época muito boa, assim, de muita concentração, mas é um livro com muita história. Eu tirei algumas pautas aqui das redes sociais do Esse Mundo Tem História desse livro, por isso também que eu gosto bastante de ler esse tipo de livro. Ele passa por histórias relevantes de cada um dos grandes times da Inglaterra. Então tem esse a mais também, que é bem legal, livro A Liga. Seguindo para um livro brasileiro curtíssimo, ótimo para quem quer sair de uma ressaca literária ou quer começar a ter o hábito da leitura. Fora das Quatro Linhas, do escritor Thiago Gomide. Ele é historiador também, ele tem um perfil no TikTok, é bem legal, que ele fala bastante histórias gerais, principalmente do Rio de Janeiro. E nesse livro aqui ele conta histórias peculiares dos times do Rio, dos quatro grandes, mais o Bangu e o América. Eu acho que são esses 6 times abordados aqui. E sim, são histórias bem curtinhas, bem dinâmicas, às vezes de uma página. É uma leitura bastante rápida, bastante bacana, que eu sugiro para você também. Continuando agora com um que eu li no Kindle, livro digital, portanto, é A Sombra de Gigantes, um livro bastante legal que eu sempre tive muita curiosidade de ler algo sobre, ou até produzir algo nesse sentido, que são times que estão na mesma cidade de um grande time. Por exemplo, o Espanhol e o Barcelona, o Rayo Vallecano em Madrid, né, com o Atlético e com o Real e outros tantos times. E nesse livro o autor ele acompanha o jogo, conversa com torcedores que são meio underdog assim nas suas ligas locais. É bem legal dar um holofote para esse tipo de time e para esse tipo de torcedor. Então também é uma leitura dinâmica, bacana e bastante curiosa. Ele te deixa bem preso ali, atiça a curiosidade. Outro livro legal demais que eu adorei ter lido é Forasteiro. Aliás, Forasteiros, Crônicas, Vivências e Reflexões de um Torcedor Visitante, escrito pelo Rodrigo Bernaschi. Ele é um torcedor do Palmeiras fanático e já foi em muitos jogos fora de casa, fora de São Paulo, tanto no Brasil quanto no exterior. E aqui ele traz alguns relatos de jogos tensos, de jogos emocionantes, de grandes derrotas, de grandes vitórias, títulos, etc. Então, vale a pena, principalmente se você é palmeirense, acho que você está precisando de um afago nesse momento. É um livro bem representativo. Aqui ele não fica, né, só falando Palmeiras, não sei o que e tal. Ele dá mais essa abordagem do o que é ser um torcedor visitante, mas o palmeirense vai ter uma identificação, claro, por falar de times históricos e marcantes do Palmeiras. Essa aqui da editora Grande Área, que tem ótimos livros de futebol. Agora sobre temas mais delicados do futebol, esse aqui foi uma grande leitura que eu tive. Política, Propina e Futebol, como o padrão FIFA ameaça o esporte mais popular do planeta, escrito pelo
jornalista Jamil Chad, que mora na Suíça há anos. E aqui ele traz uma série de fatos que explicam a crise na FIFA, naquela época que o Joseph Blatter foi preso, que caiu um monte de dirigente, fala sobre compra de voto em eleição de Copa do Mundo. É meio que ele tira a venda dos nossos olhos em relação ao futebol, né? A gente achar que futebol é só paixão, não sei o quê. Tem muito negócio envolvido, tem muita bandidagem, muita corrupção. Então, se você está preparado para esse momento de entender um pouco mais esse grande negócio, essa grande marionete que é o futebol, talvez seja uma boa indicação de leitura. Se você quer se manter no lúdico, não leia esse livro. Não que ele também seja, meu Deus do céu, né? Tá inventando a roda. Mas ele é, de certa forma, chocante. Não vou negar, não. Continuando. Agora, falando de um estádio. E é um livro bem pequenininho, só que tem uma carga histórica e trágica muito grande, que é La Cancha Infame, a história da prisão política no Estádio Nacional do Chile. Um livrinho bem curtinho. E ele conta do uso do Estádio Nacional do Chile, em Santiago, como prisão na época da ditadura militar do Pinochet, entre os anos de 73 e 90. Eles estimam que mais ou menos 40 mil pessoas estiveram presas no Estádio Nacional, aliás, e eu já tive a oportunidade de visitar esse estádio. Eu fiz um tour e eu caí meio de paraquedas, porque eu achei que era um tour, né? De, vamos ver museu, vamos ver não sei o quê. E, na verdade, o tour que eles têm lá é para mostrar os bastidores ali do estádio, embaixo das arquibancadas, onde as pessoas ficavam presas. Eles têm muito forte essa coisa de manter a história viva. Uma parte da arquibancada do estádio ainda é em madeira, como era naquela época, para justamente eles não esquecerem o que mais de 40 mil pessoas passaram ali enquanto estavam presas. Então é um livro forte e bastante necessário, ainda mais no mundo maluco que a gente vive, com algumas pessoas defendendo coisas que não podem ser defendidas. Esse livro aqui é bem interessante. Continuando, agora voltando um pouquinho a falar do futebol, tem o La 12, a explosiva história da torcida organizada mais temida do mundo, que é uma história sobre a La 12, né, a torcida organizada do Boca Juniors, por isso que eu falei Botafogo, a Barra Brava, né, como eles dizem, e aqui a gente vê como essa organização tem poder dentro do futebol argentino, de forma geral, mas também na instituição Boca Juniors, dentro da AFA, a Federação Argentina de Futebol. Então, é bacana pra gente, assim, obviamente que não é bacana as coisas que o cara narra aqui, mas é interessante como um jornalista conseguiu se enfiar nesse meio e trazer relatos tão fortes, tão pesados que estão nesse livro aqui. Para encerrar essa categoria de livros, eu vou citar o último livro que eu li, que eu demorei muito, aliás, para ler algo desse autor aqui, que é Fechado por Motivo de Futebol, do Eduardo Galeano, grande escritor uruguaio que já faleceu. E nesse livro aqui, o seu antigo editor, ele faz um compilado de artigos, crônicas, coisas que o Galeano já escreveu enquanto rolava a Copa do Mundo, principalmente, porque o Galeano era um grande fã de Copa do Mundo, e esse nome tem tudo a ver com o comportamento dele durante os mundiais. E é uma leitura muito bacana porque ele traz um viés diferente também sobre as coisas, tem algumas críticas políticas, críticas sociais também, escritas de uma forma muito autoral, muito única. Então eu gostei bastante desse livro aqui. Alguns capítulos têm uma página, outros têm meia página, outros têm duas, então não são grandes capítulos, e é uma leitura obrigatória para quem gosta de literatura, de futebol. Aliás, eu falei que era o último aquele, mas não é. Esse livro aqui também é uma belezinha, que eu li recentemente também, o livro de ouro das Copas. As curiosidades e os momentos históricos do maior espetáculo do esporte mundial. Livro muito completo sobre cada uma das Copas do Mundo até a Copa do Catar. Então foi lançado antes da Copa do Catar e é um verdadeiro almanaque de histórias. Ele dá, cara, um monte de números. Por exemplo, quem foi jogador e treinador, sabe? Umas estatísticas meio que a gente nem sabe por onde começar a procurar. E ele faz seleções diferentes, tipo, seleções de jogadores com bigodes marcantes, sabe? Umas brincadeirinhas assim. Ele conta também a trajetória do Brasil, eliminatórias, até chegar à Copa do Mundo, como foi a Copa do Mundo. Cada início de capítulo, né, uma nova Copa do Mundo, coloca também a bola que era usada, o nome, também, aqui a imagem, né, o mascote, se tinha mascote, ou uma imagem marcante da Copa, quais eram os grupos, tem tudo. Ó, todos os jogadores expulsos em Copas do Mundo, vê se pode. Olha o tanto de gente. Então é uma puta de
de um acervo de informação. Esse livro aqui eu amei ler também. Agora sim, partindo para livros que falam sobre camisas de futebol, tenho esse aqui, 100 camisas que contam as histórias de todas as Copas, indo nessa linha de Copa do Mundo, né, que eu acabei de citar, e é bem bacana também, leitura super fluida, super bacana. É mais um livro para você checar de tempos em tempos, muito interessante. Esse aqui vai até a Copa de 2014, né? Então, escrito pelo Marcelo Duarte também, que é um amante de histórias, jornalista, muito fera. E outro livro que eu tenho aqui é o Atlas Mundial de Camisas. As histórias, as lendas e as raridades nas cores de todas as seleções de futebol. Só que é loucura, né? Temos que concordar que é uma loucura. As camisas usadas em 58 também é nesse estilo acervo, assim, sabe? Se você de tempos em tempos quiser ver esse tipo de informação, é muito bom para consulta. Então, obviamente que eu amo. Vale a pena. Tá aqui para vocês verem. Agora, partindo para a última categoria de livros dessa lista, são livros sobre times. Mais especificamente, não tenho muitos. Eu quero, inclusive, no ano que vem, trazer outros clubes aqui que não sejam os que eu sou mais chegado, vamos dizer assim. E agora eu lembrei que eu esqueci de pegar um aqui do lado. Peraí. Eu vou começar com ele, que é esse livro do Barcelona, que é Barça, a construção e a trajetória do melhor Barcelona de todos os tempos. Eu já falei desse livro no meu Instagram. Também é um livro muito bacana para você que quer entender como funciona mais ou menos os bastidores do futebol e como o Barcelona conseguiu montar aquele time que encantou o mundo com Messi, com Iniesta, Xavi, Puyol, Piqué, essa galera toda dos anos de 2010, mais ou menos. Como foi o impacto do Ronaldinho na criação desse time. É um livro muito completo, gosto bastante dele. Esse aqui, escrito pela Clara Albuquerque, vocês devem conhecer, a correspondente da TNT Sports lá em Paris. Inclusive eu comprei direto dela no Instagram e veio também com dedicatória. Para Alexandre Aranha, que os nossos ídolos nunca sejam esquecidos. Ser Bahia é bom demais, bora Bahia minha porra, um beijo. Boa leitura, beijos, Clara. Livro esse dessa coleção, Os 10 Mais do Bahia. É uma coleção que tem de vários times, eu sei que tem do São Paulo também, e outros times eu vou colocar aqui na tela, não pesquisei antes do vídeo, eu devia ter feito isso, mas eu vou colocar na tela agora. E é livro muito bacana para você conhecer coisas de outros times, tá? E manter a história viva para o próprio torcedor. Então aqui ela traz muitos jogadores muito do passado, que provavelmente o torcedor do Bahia de hoje em dia talvez nem conheça. E é muito legal ver essa perspectiva quem é ídolo, né? O que torna um jogador ídolo. A gente vê muito torcedor que é apegado a um jogador que não necessariamente ganhou alguma coisa, mas ele esteve num momento de dificuldade do time, representou e tal. Então é muito particular. E aqui ela conta também como ela fez a seleção desses 10 mais do Bahia. Livro bem interessante também, leitura super fluida, super rápida. Eu indico esse aqui também. O outro livro do Rui Castro que eu falei para vocês que eu ia citar é esse aqui, Vermelho e Negro, A Pequena Grande História do Flamengo. Rui Castro, que é flamenguista. Esse livro aqui tem a edição de 2001, então é um livro antigo, muita coisa, muita glória ficou de fora desse livro aqui. Mas é um livro bem legal porque ele traz passagens da história do Flamengo, conta como o time foi criado e etc. E passa por os momentos de dificuldade e de glória do Flamengo, mas de forma um pouco mais breve, mais rápida, bem para você se situar na história do clube. É bem legal e, olha, caramba, agora que eu vi que tem uma etiqueta aqui de selo de presente, eu nem sei como que eu consegui esse livro. Eu comprei, acho que eu comprei em algum sebo. E tem... A pessoa comprou dia 22/9/2002 e tinha 15 dias para troca. Eu acho que venceu. E para finalizar, minha rapazes, eu vou citar aqui um livro que eu chorei muito quando eu li, que é Majestoso 70. O estádio construído pela torcida que tem um time. Para você que talvez não seja de Campinas, não sabe muito a história da Ponte e tudo mais, a Ponte construiu o próprio estádio lá nos anos 40 e isso foi um marco muito grande na época, porque foram os torcedores que construíram. Foram campanhas e mais campanhas de arrecadação de material de construção, de trabalhador que ia no final de semana para ajudar a construir um muro,
porque era o que dava, sabe? A gente não tinha dinheiro para construir, o estádio foi doado por um torcedor, né? O Moisés Lucarelli, grande patrono nosso. E esse tipo de livro aqui, para mim, é um resgate da história, um resgate da força que é ser pontepretano. Então, eu me emocionei muito lendo esse livro aqui. Também ganhei da Júlia no mesmo dia que eu ganhei o do de cá. Então foram leituras muito emocionantes, muito emotivas para mim. E o que eu acho sensacional desse livro também é que também foi escrito pelo Stefan Campineiro e ele faz um trabalho de pesquisa e ele coloca todos os jogos que aconteceram no Estádio da Ponte, desde a sua criação até, claro, a edição desse livro. Então, putz, quando eu li, eu ficava assim, eu tava nesse jogo, eu tava nesse jogo, eu tava nesse jogo. É muito gostoso, assim, você se sentir parte de um negócio. Pra quem é pontepretano, principalmente, é um puta de um livro. E também fica aqui em cima no meu cenário. Acho que aqui não vai dar pra ver aqui, né, onde ficam os livros. Mas de tempos em tempos eu pego esse livro aqui pra dar uma olhada, sabe, pra relembrar as coisas, porque é muito bonito. Tem fotos, sabe, é muito emocionante isso aqui. Tem histórias de pessoas que, por algum motivo, foram impactados ali dentro do estádio. Fica a sugestão do Majestoso 70, e ele é capa dura, a edição é linda, é coisa de maluco. E é isso que temos, tá, minha rapazes? Eu espero que vocês se sintam incentivados a ler, porque leitura é muito importante, a gente tem que sair um pouco do TikTok da vida, do Instagram, e também consumir livros, porque tem muita história nesses livros, muita história pra gente conhecer. E outra dica que eu vou dar pra vocês é a seguinte: por que eu tô falando tanto de livro também? Pra quem não sabe, a minha digníssima Julinha, ela é criadora de conteúdos literários lá no @oquejulia. Então siga ela também se você gosta de livros, se você quer conhecer um pouco mais sobre gêneros diferentes desses aqui que eu tô citando, ou se você não gosta, manda para alguém que gosta. E como ela faz muitas indicações de livros, recentemente ela criou um link de associado dela da Amazon. Então, o que que acontece? Quando uma pessoa faz uma compra na Amazon, de qualquer item, não necessariamente livro, usando o cupom dela, ela ganha um Faz-me Rir. Cai um cascalhinho para ela na conta dela da Amazon, e depois ela pode resgatar esse dinheiro. Para quem compra, não muda absolutamente nada. A pessoa não paga mais, não tem nada de diferente, não tem taxa, não tem nada. A única coisa é que ela fala tanto de livros, tanta indicação e manda tanta gente na Amazon que, por que não, né? Receber de volta. Então eu vou deixar aqui na descrição o link dela de associado, e caso você vá fazer alguma compra na Amazon, não necessariamente desses livros, mas de qualquer coisa, use esse cupom, ajuda a gente, porque a gente quer casar logo, então precisamos de money, beleza? E é isso. Essa é a minha última sugestão desse vídeo. Fechado? Eu espero que vocês tenham gostado também. E se você gosta de ler, se você tem outras indicações, deixa aqui nos comentários também, para eu pesquisar depois. E para quem estiver vendo esse vídeo e quiser também montar aí uma rede de indicações também, para todo mundo ter acesso a essas sugestões. Fechado? Deixa o seu like caso não tenha feito isso, inscreva-se aqui no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Fechou? Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.